Voltei, meu pai, voltei. Sou o Fred aqui do Mãos de Fado e esse é o vídeo número 4 da sequência sobre criatividade. Então eu convido todos vocês a mergulharem nesse tema. Vem comigo. Eu sei e estou muito feliz por isso, que tem muita gente acompanhando a sequência certinha. Mas para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo número 4, no vídeo número 3, a gente terminou com um passo a passo, uma receita de bolo que não existe, para desenvolvermos nossa criatividade. Então, no vídeo 3 a gente começamos falando com as dicas. A primeira é observar, a segunda foi o uso do bom humor, participação num clima bom, e a deixa para o vídeo número 4 era ousadia. Então vamos começar falando hoje sobre a importância do risco, de assumir riscos, de ousar para a gente criar. Lá na minha faculdade, um professor me disse uma vez, eu nunca esqueci essa frase, e muita gente reproduz até hoje, que o risco faz parte do sucesso. Então, se você busca o sucesso, se você busca êxito na peça, no momento, no vídeo, na sua criação, talvez a gente também precise arriscar um pouquinho. Muitas vezes a gente erra quando a gente arrisca, mas só tem um jeito de saber, pessoal. Minha mãe costuma me dizer muito isso. Fred, só tem um jeito de saber, meu filho, é ir lá e fazer. E se você errar, pelo menos você vai descobrir uma maneira a menos de como não fazer, uma maneira a mais, né? De como não fazer aquilo que você quer fazer. Então, até um inventor, um descobridor, até ele descobrir aquela coisa, o inventor da lâmpada, o inventor do telefone, o inventor do vaso sanitário, até ele descobrir aquela maneira correta de fazer aquele produto ou de inventar aquele produto, ele com certeza descobriu outras várias maneiras de como não fazer aquele produto. Então, assim, no mínimo, você está descobrindo maneiras de como não fazer, tá? Então, faz parte assumir o risco, saia do seu quadradinho, arrisque e tente fazer. Pode ser que você se surpreenda com o resultado que você mesmo conseguiu fazer, tá certo? No vídeo número 1, eu falei sobre o amor que a gente tem que ter pela nossa profissão. E aqui nessa sequência, o 5º ponto que eu quero trazer é a paixão. A paixão pelo que você faz, aquele gosto pelo que você trabalha, ou pelo seu trabalho, ou pela sua função, sua atividade, enfim. Olha essa frase. Uma qualidade importante dos grandes inventores é estar permanentemente apaixonados pelo que fazem. Permanentemente apaixonados pelo que fazem. As pessoas são mais criativas quando fazem algo que amam. Você concorda ou discorda disso? Eu creio que a maioria de nós vamos concordar com isso. Então, quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente tem paixão por aquilo que a gente está fazendo, a chance da gente criar, a chance da gente ter sucesso com as nossas invenções, com os nossos modelos novos, com as nossas ideias novas é muito maior. Então a gente precisa encontrar, é uma busca incessante. Às vezes a gente passa a vida inteira tentando achar, será que é isso que eu gosto? Será que é isso que eu amo fazer? Mas se você ainda não encontrou, não desista de encontrar, tá? Porque quando você encontrar aquilo que você realmente ama fazer, e às vezes, pessoal, olha a dica, hashtag fica a dica do tio Fred, e aconteceu com ele, tá? Às vezes essa coisa que a gente ama já está conosco, já está presente em nossas vidas e a gente ainda não percebeu. Sabe aquela história dos amigos que são apaixonados e ainda não perceberam?
que se amam? É mais ou menos aí, por aí. Tá bom? Então abra os seus olhos, enxergue que pode estar por aí o que você gosta de fazer e o seu sucesso no trabalho, tá? Sexta dica. Confiança. Por que eu trago esse ponto para a gente refletir? Porque ele é fundamental. E prestem atenção nestas frases. O envolvimento com a tarefa é o combustível que vai alimentar as possibilidades que à primeira vista pareciam impossíveis. Vamos esmiuçar essa frase. Quando a gente envolve com a tarefa, quando a gente mergulha na tarefa, a gente começa a perceber que aquilo que era um bicho de 7 cabeças não é bem assim um bicho de 7 cabeças, não. É mais fácil e dá para fazer o que antes eu achei que não dava, porque eu me permiti, deixa eu ver aqui, deixa eu mergulhar nisso daqui, deixa eu me envolver com isso daqui. A gente às vezes vê, por exemplo, uma peça, como eu sou crocheteiro, mostrei uma peça para a pessoa, ela, nossa, isso é impossível de fazer. Aí ela já bloqueia, ela já não quer saber mais. Ao invés de você se envolver, deixa eu tentar descobrir como é que é feito isso aqui. Aí eu vou lá e olho, aquilo só tem ponto alto e ponto baixo. A coisa mais tradicional do crochê e correntinha. Só mudou o jeito e onde pegar. Eu dou conta sim de fazer. Então quando eu me envolvo com a tarefa, eu mudo a maneira de enxergá-la e consigo sim fazer o que antes parecia impossível, tá? Outra frase, se encararmos um fato como desafiador e não destruidor, a gente tende a agir de forma positiva e criativa. Então, ao invés de eu encarar algo como destruidor, eu posso encarar como desafio. Se eu mudar essa chavinha na minha cabeça, se eu encaro como desafio, eu já tendo a reagir de forma positiva e criativa, e não de forma negativa e bloqueada. Então, quando eu ajo, quando eu já encaro aquilo como um desafio, eu tenho mais gás, inclusive aqui, ó, dentro de mim, para encarar de maneira positiva e criativa. E outro ponto sobre confiança. A criatividade, pessoal, ela tende a aumentar quando a gente tem consciência da nossa capacidade criativa e do que a gente pode ser capaz. Então, quanto mais eu confio em mim, quanto mais eu treino, quanto mais a gente tem consciência de que a gente consegue criar, mais fortes a gente fica, tá? Mais a gente fica, tá? Então, prestem bem atenção nisso. E uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, disse uma vez, esse cara aqui, ó, ele mesmo, Disney, Walt Disney, já dizia que criatividade é como ginástica. Quanto mais a gente exercita, mais forte a gente fica. Então, quanto mais se exercita, mais forte, mais confiante você vai ficar na sua capacidade de inventar, na sua capacidade de criar. Beleza? Esse ponto eu gosto muito de falar sobre ele, de mencionar, de citar. O conhecimento. O que o tio Fred está querendo falar sobre conhecimento? Lê aqui comigo. Compreensão das mais recentes informações sobre o assunto, incluindo pesquisas a respeito da natureza e o fomento da conduta criativa. Essa frase é bonitinha, mas dentro dela tem muita coisa que agora a gente vai esmiuçar, né? Vai trabalhar. Prestem atenção comigo, pessoal. Quando a gente trabalha no ramo, muitos de nós temos a tendência de ficar só naquele mundinho, tá? Fechado. E não quer saber de outros assuntos. Vou dar um exemplo para você. Eu não gosto de futebol. Não quero nem saber. Quando começa um assunto de esporte, de futebol, de Copa do Mundo, eu não quero saber, não é minha área, não trabalho com isso. Sabia que você está errado? Fred, você tá louco? Tá querendo falar que eu tenho que gostar de futebol?
Não disse isso. Eu não disse que você tem que gostar de futebol. Eu disse que você tem que ouvir as notícias, saber o que está acontecendo na sua volta, tá? Eu só citei o futebol como exemplo, porque às vezes está acontecendo uma Copa do Mundo aqui e você não sabe o que é aquilo, não sabe a importância disso. Pessoal, se você souber o básico sobre todos os assuntos à sua volta, você já está à frente dos outros em relação à capacidade de criar. Não se bloqueie para assuntos que não são da sua área. Saiba de tudo um pouco. Pense comigo, mais uma vez reforçando. Eu não quis dizer goste de tudo. Eu quis dizer saiba de tudo que você conseguir. Tem música. Eu só gosto de música sertaneja. Então eu me bloqueio para qualquer outro tipo de música. Tá certo, eu também tenho minhas escolhas e não gosto de outros estilos musicais. Mas eu conheço eles e sei sobre eles. Sei os principais expoentes daquele ritmo, sei os principais cantores daquele ritmo. E assim, pessoal, sobre todos os assuntos. Sobre saúde, sobre medicina, sobre culinária, sobre mecânica, sobre esporte, sobre artesanato, sobre crianças, sobre idosos, sobre tudo, sobre televisão, sobre novelas. Saiba, quanto mais informação você tiver, mais conteúdo para criar você tem e mais inserido no mundo em que você vive você está, tá? Política, religião, saiba. Agora gostar não, gostar você vai gostar daquilo que te dá prazer, daquilo que sua crença, sua personalidade diz, tá? Então entender esse ponto, tá? Não sai daqui falando que o tio Fred falou que você tem que gostar de funk e de futebol, não é isso que eu quis dizer não, tá? Eu quis dizer que você precisa conhecer sobre o que tem no seu mundo, sobre o que tem no seu planeta. E conhecer também até o que tem fora do seu planeta é importante. Tá bom? Tá? O 8º ponto que eu quero trazer aqui para a nossa sequência de dicas: quebre regras. Tá entre aspas, tá? Esse negócio tá entre aspas, é óbvio que a gente não vai sair aí influenciando as pessoas a quebrarem regras, descumprirem leis e normas. Eu estou falando no sentido figurado. Questione. Questione, pergunte e se pergunte. Mas por quê? Porque sempre foi feito assim. Não. Por que isso não pode ser feito de outra maneira? Por que a flor tem que ser cor-de-rosa? Por que a folha tem que ser verde? Se questione. Quebre as convenções, pelo menos para se certificar que realmente a convenção estava certa. O quebrar, sempre coloque aspas aí, tá? Por favor. Se pergunte, se questione o porquê, tá? O porquê que eu faço desse jeito. Por que todo mundo faz assim? Será que não daria certo de outra maneira? Tá? Isso daí tá ligadinho com tentativa. Então, pessoal, se questione, se permita perguntar. No mínimo você vai descobrir que tá certo, é por isso que eles fazem assim. É por isso que primeiro vem o ovo, depois o leite. Tá? Se você nunca botou o contrário, você nunca vai saber o porquê que não deu certo. Ou pelo menos você vai conferir o porquê que não dá certo. Tá? Então, quebre regras de vez em quando. Faz isso. Você vai ver que isso vai te ajudar a descobrir coisas novas. Tá Mais bom? Um ponto importante para a gente já chegar aqui no finalzinho desse vídeo 4. O que eu tenho para dizer no 9º ponto é: não tenha medo de errar. Tá bom? Se você errou tentando acertar, palmas. Não tenha medo de errar quando você está buscando acertar, tá? Não tenha medo de arriscar, valorize as tentativas, tá ligado? Com todas as dicas que a gente já deu, tá? Porque às vezes, isso depende muito da criação, né? Nós somos muito cobrados na nossa vida a acertar.
nós somos muito cobrados a ter sucesso. Só que às vezes as próprias pessoas que nos cobram, esquecem que elas estão pulando etapas, inclusive as etapas onde a gente erra. Tá? Então, quando a gente está errando, nós estamos construindo a nossa personalidade, o nosso conhecimento, nós estamos superando barreiras que sem elas a gente não estaria mais forte, tá? Então, aceite que você erra, aceite que todo mundo erra, pega isso e fica mais forte, tá? Para as próximas etapas. E a 10ª dica é essa seguinte: não, só no vídeo número 5 dessa sequência que eu trarei já para vocês. Vocês que estão me acompanhando até aqui, um beijo no coração, não percam a série. E se você chegou nesse vídeo aqui, tem uma série, tá, pessoal? Tem o vídeo 1, 2, 3 e esse é o 4 e virão outros. Beijo no coração, a gente se vê por aqui.